estou preso é por aquilo que eu preguei. Por causa da palavra e por causa do testemunho de Cristo. A gente precisa entender que a ilha de Patmos era uma espécie de ilha-prisão. Os piores malfeitores eram enviados para aquela ilha. Era como se fosse uma sentença de morte. Os piores, eu não disse os medianos, eu disse o quê? Os piores. Eles eram enviados para a ilha de Patmos. Para quê? Para encerrar a sua missão. Quando nós vamos olhar a história, nós vamos entender que o imperador Domiciano, por causa da perseguição contra a igreja de Cristo, ele condena o apóstolo João, ele condena o apóstolo para a ilha de Patmos. E eu imagino Domiciano, o imperador, pensando assim: agora eu consegui parar o pregador. Mas mal ele sabia que pode prender o pregador, mas não prende a palavra. Eu imagino o imperador Domiciano pensando: lá em Patmos eu calo ele, eu paraliso ele, eu calo a voz dele, eu tiro a influência dele. Oh, meu Deus do céu! Mas mal ele sabia que o corpo de João podia estar preso na ilha. Oh, meu Deus do céu! Mas o espírito dele estava passeando lá no terceiro céu. E a Bíblia diz que ele viu o rio que corre da cidade de Deus. Ele viu mais o quê? Oh, meu Deus, mar de cristal. Ele viu mais o quê? Rua de ouro. Ele viu mais o quê? Os 27 anciãos. Ele viu mais o quê? Os 7 castiçais. Ele viu mais o quê? Ele viu os seres viventes. Aquilo que ninguém viu, aquilo que ninguém ouviu, aquilo que ninguém vivenciou. João viu. Eu vim pensando: agora eu mato, agora eu paro, agora eu embarco o ministério. E é Deus dizendo: de jeito nenhum, porque o céu não trabalha do jeito que o homem acha. Não, 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 não. A lógica do céu é diferente. Oh, aleluia! Ele achou que iria parar, mas não tem perseguição que vai parar quando Deus tem um ministério a executar. Ele achou que ia calar, mas não tem perseguição, não tem levante que cale. Se a boca está calada, pega a caneta, João, e escreve, escreve, escreve. Oh, glória! A voz de João não chegava, mas a caneta na mão dele ia fazer chegar. Os muros, o mar que fazia separação, não deixava ele atravessar para o outro lado. Mas aquilo que Deus havia ortogado iria chegar, querendo o imperador, não, porque aquilo que Deus decretou, não tem feitiçaria, não tem macumbaria, não tem impedimento, não tem levante. Se tem alguém fiel, aquilo que lhe foi ortogado vai acontecer. Tem alguém que crê nessa palavra? Vai acontecer, vai acontecer. Eu vim aqui profetizar, e quem tem mão para levantar, para receber, levanta. Eu vim aqui para profetizar que no teu pior momento vai ser o momento em que Deus mais vai te usar. No teu pior momento vai ser o momento que você mais vai ter visões espirituais. No teu pior momento vai ser o momento que você mais vai ouvir o direcionamento do Eterno para com a sua vida. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! No pior momento de João, foi o momento em que mais os céus se revelaram para ele. Aí tem gente que está pensando:
vai morrer lá em Patmos. Vai morrer no pior momento. Aí Deus está dizendo: não, esse momento não é para te matar, esse momento não é para te enfraquecer, esse momento é só para você ter mais intimidade comigo. Oh meu Deus, alguém precisa entender isso aqui. Esse momento não é para te paralisar, esse momento não é para calar tua boca. Quanto mais vontade você tem de chorar, mais para abrir a boca para dar glória você vai dar. Aleluia. Eu acho que você não está entendendo. Quanto mais a prova se apresenta na tua frente, mas você vai dizer: é com prova, é sem prova, mas eu vou ser fiel. Eu vou ser fiel. Cadê aqueles que decidiram ser fiéis nessa noite de sexta-feira? Se você está aqui, é porque você está dizendo: eu preciso ser fiel. Quem pode dar glória a Deus enquanto eu quebrar? É Jesus que está mandando João escrever para essas 7 igrejas, 7 cartas. E para cada carta, Deus tem um direcionamento. Para cada carta, Deus tem uma orientação. Para cada carta, Deus tem uma instrução, ou Deus tem uma correção, ou Deus tem um aviso. Eu quero que você entenda isso nessa noite, porque Deus não trata todo mundo da mesma forma. Não. A Bíblia diz que Deus não faz acepção dos homens para o quê? Para salvação. Mas todo aquele que se achegar mais de Deus, também receberá mais de Deus. Todo aquele que virar as costas para Deus, menos bênçãos de Deus terá. É porque Deus escolhe, tem filho predileto, não. Quem escolhe sou eu, se eu quero estar mais perto dele ou se eu quero estar mais perto dele. Meu Deus, é verdade. É por isso que para cada igreja a orientação é individual. Não é uma orientação coletiva, não é um direcionamento coletivo, não. Para cada igreja, Jesus vai falar individualmente. E para a igreja de Filadélfia, também para a igreja de Esmirna, são as únicas 2 igrejas que não receberam repreensão. 7, somente 2. Isso é vergonhoso. Eu não sei se você concorda comigo, mas de 7, somente 2 não receber nenhuma repreensão. O que falta, pastor, para andar corretamente, para viver corretamente, para andar dentro da palavra? O que falta? Se Deus tudo é ensinado, se Deus tudo é orientado, o que falta? A Bíblia já diz do que se queixa o homem, senão dos seus próprios erros. As únicas 2 igrejas que não recebem repreensão são as igrejas de Esmirna e a igreja de Filadélfia. E o verso 11 que nós lemos, eu disse que é o tema dessa festividade, é exatamente a instrução que Jesus dá para a igreja de Filadélfia. E qual é a instrução, missionária Tailana? A instrução é: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Eu quero esmiuçar essa carta aqui, por isso que eu pedi para você permanecer com a sua Bíblia aberta. Eu quero que a gente entenda, porque eu volto a repetir, para cada igreja há uma particularidade, porque Jesus entende e conhece a particularidade de cada uma. A gente vai começar a ler aqui no verso 7. Você pode acompanhar aí na tua Bíblia, por favor. Talvez alguém esteja dizendo: isso aí não é pregação de congresso. Não. O meu compromisso não é nem com você que me ouve. O meu compromisso é com aquele que me mandou entregar a mensagem. Se Deus falar com 2, com 3, com 5, eu estou muito satisfeita. Não importa se aqui tem 100. Se Deus falar com 1, eu já saio daqui
e feliz para minha casa. Então é por isso que eu preciso ser fiel àquilo que o meu Senhor me confiou. Abra comigo aí, verso 7. Vai dizer assim, olha, é o início da carta à igreja de Filadélfia. Começa a dizer, a minha versão é um pouco diferente, mas você vai acompanhar na tua. Verso 7 vai dizer, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve estas coisas. Estas coisas diz aquele que é santo e que é o quê? Verdadeiro. Estas coisas diz aquele que é santo e é o quê? Verdadeiro. Presta atenção aqui. Para cada igreja, se nós formos ler, Jesus vai se apresentar de uma forma diferente. Repita comigo, para cada igreja. Para cada igreja. Jesus se apresenta. Jesus se apresenta de uma forma diferente. de uma forma diferente. Presta atenção aqui. Para a igreja de Esmirna, Jesus vai se apresentar como o primeiro e o último. Para a igreja de Tiatira, Jesus vai se apresentar como Filho de Deus. Para a igreja de Pérgamo, Jesus vai se apresentar como aquele que tem a espada de 2 gumes. Corta para cá, mas também corta para lá. Para a igreja de Éfeso, Jesus vai se apresentar como aquele que segura as 7 estrelas. Mas para a igreja de Sardes, ele vai se apresentar como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e aquele que tem as 7 estrelas. Para a igreja de Laodiceia, ele vai se apresentar como um princípio da criação de Deus. E para a igreja de Filadélfia, que é o nosso tema nessa noite, ele vai se apresentar como aquele que é santo e aquele que é verdadeiro. A gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Filadélfia fazia parte de uma província romana. E se você sabe, se não sabe, vai saber agora, os romanos, eles eram politeístas. O que é isso, missionária Tailana? Eles adoravam a vários deuses. E Filadélfia, que era uma província romana, não era diferente. O Deus que aquela cidade adorava era o Deus Janô. O Deus conhecido como Deus das fronteiras. Essa cidade de Filadélfia adorava, era devoto desse Deus. Quando nós vamos olhar aqui, olha só, não é à toa que Jesus está se apresentando como aquele que é santo e como aquele que é verdadeiro. Era como se ele estivesse dizendo, porque o leitor deveria entender, dentro da sua particularidade, aquilo que Deus estava falando com ele. Era como se ele estivesse dizendo para a igreja de Filadélfia, olha, o Deus que vocês adoram aí, o Deus que a cidade é devota, o Deus que vocês dizem que é abridor de fronteira, na verdade ele nada mais é do que um Deus profano e um Deus falso, mas aquele que está escrevendo e falando com vocês, eu sou diferente. Meu Deus! Enquanto ele é falso, eu sou verdadeiro. Enquanto ele é profano, eu que falo com vocês sou santo. Meu Deus! Primeira coisa, é por isso que ele se apresenta dessa forma. Parte bem do versículo 7, olha aí na tua Bíblia. Depois de se apresentar, ele vai dizer assim, olha, vamos lá, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. Presta atenção aqui de novo. O templo dedicado a esse Deus Janô era um templo que possuía 2 portas. Uma porta na direita, outra porta para a esquerda. A história vai dizer
que em tempos de paz, as portas do templo, ficavam fechadas. E em tempos de guerra, as portas do templo ficavam abertas. Deixa eu ver se você entendeu. Em tempo de paz, as portas estavam como? Fechadas. E em tempo de guerra, as portas estavam como? Abertas. Como assim? Se em tempos de paz, a porta fechada, em tempo de guerra, a porta aberta, quer dizer que só tem que buscar e adorar quando tudo está ruim? Que história é essa? Nosso Deus é diferente. Aleluia. Está na bonança, adora. Está na bonança, busca. Está na bonança, se prostra. Está na bonança, vem para casa. E quando chegar a guerra, tu tem azeite guardado suficiente para não sucumbir no meio da prova. Olha o que acontece aqui. É tempo de guerra, fecha. É tempo de paz, abre. Mas historicamente, as portas do templo de Jano, na cidade de Filadélfia, viviam abertas. Por quê? Porque eles viviam constantemente em guerra. Aí Jesus agora manda João escrever. Escreve para ele, João, que eu, aquele que é santo e verdadeiro, eu tenho a chave de Davi. Oh, glória! O que é a chave de Davi, missionária Tailana? Chave de Davi significa governo. Chave de Davi significa autoridade. Era como se Jesus estivesse dizendo: eu não preciso de condição favorável e nem preciso de condição desfavorável. Eu não dependo de vontade humana. Eu não dependo de sol, de chuva, de paz e de guerra, não. Avisa para eles que eu tenho o controle de tudo. Porque a chave do controle, a chave do domínio, a chave ainda está na minha mão. Se tem paz, a chave está comigo. E se tem guerra, a chave também está na minha mão. Então fala para a igreja de Filadélfia, João, aleluia, que todo poder, que toda autoridade e que todo domínio não está na mão de homem, ainda está na mão de Deus. Quem pode levantar a mão aqui e adorar aquele que tem o domínio de todas as coisas, aquele que tem o domínio na tua vida, aquele que tem o domínio da tua casa, aquele que tem o domínio da tua saúde, a chave está na mão dele. Oh, aleluia! Deixa eu correr por causa da hora. Verso 8. Olha aí na tua Bíblia. Jesus diz: eu conheço as tuas obras. A partir do verso 8, vai dizer que também Jesus conhecia que aquela igreja tinha uma pequena força. Das 7 igrejas da Ásia, a igreja de Filadélfia era a igreja mais nova que foi fundada. Quando diz que a igreja tem pouca força, é porque a igreja tem pouco tempo, a igreja tem pouco membro e a igreja tem pouca condição financeira. Mas apesar de alguém olhar e dizer que tem pouca força, o céu está olhando e está dizendo: é forte. Alguém está olhando e está dizendo: é pequena, é nova, tem pouca força, tem pouco membro, não tem condição financeira, mas o céu está dizendo: nada disso. A igreja é forte, porque das 7 igrejas, a igreja de Filadélfia era a igreja que mais possuía a maior qualidade espiritual. Isso nos prova nessa noite que para Jesus pouco importa se a igreja tem 30 membros, se tem 300 ou se tem 3.000. Para Jesus pouco importa. Para Jesus pouco importa se a igreja tem 40 anos ou se tem igual o ministério Deus Eterno, só 4 anos. Para Jesus pouco importa. Sabe o que importa para Jesus? Oh, aleluia! É se a igreja está firmada na palavra. Exemplo disso era a igreja de Laodiceia.
Laodiceia tinha a melhor condição econômica, vocês lembram? Diz o que? Eu sei que tu és rico. Era que tinha melhor condição econômica, era que estava estabelecida no melhor local geograficamente, era que maior tinha e melhor tinha condição financeira, mas era a pior igreja espiritualmente falando. Para o homem o que vale é o tamanho, para o homem o que vale é a quantidade de membros, para o homem o que vale é o quanto a igreja arrecada, mas para Jesus não. Aleluia! Para Jesus o que vale é o que está dizendo aqui no verso 8. Oh glória! Eis que vocês têm guardado a palavra da verdade e não têm negado o meu nome. Eu vim com uma palavra para essa igreja nessa noite. Eu vim com uma palavra para esse ministério nessa noite. Ei, pastor Cláudio, nós estamos aqui comemorando o 4º ano do ministério Deus Eterno, e a palavra que Deus me trouxe para dizer aqui é: se essa igreja continuar fiel à palavra, firme à palavra, não negando o nome, não manipulando a verdade, eis que eu permaneço diante de vocês com uma porta aberta, a qual nenhum homem pode fechar. Para a igreja que guarda a palavra, para a igreja que não manipula a verdade. Ei, lembra do que o apóstolo Paulo disse para Timóteo? Porque nos últimos tempos levantarão para si homens amantes de si mesmo, que falam aquilo que gostam de ouvir. Por quê? Porque eles têm comichões dos ouvidos. Estamos vivendo esse tempo. É crente que levanta pastor, missionário, pregador, tá cheio de coach aí na internet, falando o que quer e o que deixa de querer, mas Deus ainda está levantando remanescentes. Então não pode não estar espetado no cartaz. A internet ninguém conhece, mas é conhecido no céu. Cadê os remanescentes dessa noite? Ei, Deus, conta com você. Agora a Deus é conta da glória, da glória, da glória, da glória. Aleluia! Para a igreja que guarda a palavra e que não nega o nome de Cristo, sempre terá uma porta aberta. E que porta aberta é essa, missionária Tailana? É a porta da salvação. Que porta é essa, missionária Tailana? É a porta que dá acesso aos céus. Se não manipula a palavra e não nega o nome, o desviado entra aqui, oh meu Deus do céu, e não consegue se conter, volta, porque a porta da salvação está aberta. E se não volta naquele culto, a palavra vai ficar sendo manifestada, queimando dentro do coração, aleluia, e vai fazer crescer conforme apraz a vontade do Senhor, porque se Deus está no comando, alguma coisa acontece. Para a igreja que tem palavra tem cura, para a igreja que tem palavra não tem meninice, não. Para a igreja que tem palavra tem maturidade espiritual, para a igreja que tem palavra tem visão espiritual. Tem gente que está com o olho de Thundercat aí, que olha tudo, a vida do vizinho, olha o que não deve, mas Deus está dizendo: não, eu quero que você tenha olhos de fogo, aleluia, demônio nenhum vai ficar diante de você, vai parar e você já vai perceber: aqui não há poder do sangue, e no nome de Jesus. Mas isso é só para quem tem palavra. Isso é só para quem tem vida na palavra. Isso é só para quem manda, ó, a palavra para dentro, meditar nela de dia e de noite, porque cuidaste ter nela vida eterna. Glória, aleluia. Nos preocupamos tanto com a vida daqui, os anos que vivemos aqui,
que a Bíblia vai dizer que passou dos 70 já é enfado e cansaço. Mas muitas das vezes nos esquecemos que há um céu que nos aguarda. Enquanto aqui é passageiro, tem uma eternidade nos esperando. E aonde você quer passar essa eternidade? No céu ao lado de Jesus ou no inferno junto com Satanás e os seus anjos? A palavra é dura, mas é a palavra que cura. A palavra é até difícil de engolir, mas quando chega no ventre é alimento para a tua alma. Tem alguém que pode dar glória a Deus pela palavra nessa noite? Deixa eu correr, senão vou ficar até meia-noite com você. Já vi que vocês gostam de ouvir, eu gosto de falar. Aí não dá certo, né? Ou dá, não sei, mas deixa eu correr. Eu tenho uma bebê de 1 ano e 8 meses me esperando lá em casa. Vamos lá, verso 9. Vai dizer: eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, os que dizem ser judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei com que venham até ti, adorem diante dos teus pés e saibam que eu te amo. Aleluia. Jesus está falando. Há alguns aí no meio de vocês que se dizem judeus, mas não são. Como assim, missionária Tailana? Eram ou não eram judeus? Eram de nascença, mas de atitude estavam longe de ser. Eram ou não eram, trazendo para os dias de hoje, crente? Eram, porque frequentam a igreja. Mas de atitude, não eram, porque pelo fruto se conhece a árvore. Aleluia. Aleluia. Está dizendo, se dizem ser judeus, mas não são, porque mentem. A atitude deles mostra que a fala é uma mentira. Aí olha o que Jesus está dizendo: eis que eu farei com que venham até você e prostrado adorem, para que saibam que eu te amo. Sabe o que significa isso aqui? Reconhecimento. Glória, meu Deus. Tem alguém que está achando que é. Aí Deus vai lá, confunde e mostra quem é e quem não é. Tem alguém achando que pode. Aí Deus vai lá e fala: não pode, porque eu não estou com quem pode, eu estou com quem é dependente. Tem alguém achando que consegue. Aí Deus fala: não consegue nada, porque sem mim nada podeis fazer. Meu Deus! Tem alguém achando que é grande. Aí Deus fala: para de palhaçada, para de ser besta, porque aquele que se exalta, o Senhor vai humilhar. E quem se humilha, missionária Tailana, quem se humilha, o Senhor vai exaltar. Eles pensam que são, mas na verdade vão reconhecer que quem é vocês. Por quê? Porque guarda a minha palavra. Oh, glória! Eles acham que pode, mas vão ver que não podem. Quem pode é o quê? É a pequenininha que adora, que tem liberdade, que o Espírito fala, que Deus opera, que a glória desce, que vem um culto desse de sexta-feira, que mais de 9 igrejas cantaram. Aí um canta, Deus opera, Deus fala, Deus ministra através do louvor. E tem gente aqui que já são 10 da noite comigo na palavra e está com o olho aberto aí, prestando atenção. É para aqueles que não querem nada com nada, não. É para quem está aqui, adorando aqui, exaltando aqui, reconhecendo aqui, se humilhando aqui. É para esses que Jesus está dizendo. Reconhecimento. Para quê? Para tu levantar o teu nariz e dizer: eu posso, eu sou, não. Reconhecimento para que eles vejam que o teu Deus te ama. Meu Deus! E se Ele ama, Ele cuida. Se Ele ama, pastor Wagner, Ele guarda. Se Ele ama, Ele cumpre com aquilo que Ele promete. Eu não sei porque você tem ficado a madrugada toda acordada sem dormir. O cabelo preto já está ficando branco. Remédio de ansiedade, depressivo na cabeceira do teu quarto. Eu não sei porquê. Se você confia naquele que te guarda, naquele que te ama, naquele que te protege, você é mais do que vitorioso pelo
te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam na terra. Guardar a palavra da minha paciência significa perseverar. Guardar a palavra da minha paciência significa suportar a dificuldade e não esmurecer no meio do caminho. Para esses, não sou eu que digo, é a Bíblia. Jesus está dizendo, vai ter livramento. Porque o dia mau vai chegar. Mas para quem tem se mantido fiel aqui a Ele, a palavra, vai ter livramento. Dá um catucão nesse crente que está do teu lado, mas devagar, porque forte dá processo. Devagar, fala, vai valer a pena. Não diga mais forte para ele entender, vai valer a pena. Vai valer a pena todo sofrimento, vai valer a pena toda dor, vai valer a pena todo choro, vai valer a pena os dias que você saiu de casa com vontade de ficar dormindo no sofá, vai valer a pena o dia, aleluia, que você abriu o teu berço e não tinha nem para você, mas você deu porque Deus mandou. Vai valer a pena, porque tem o livro das obras e tudo está anotado. Vai valer a pena. Só não esmurece agora. Só não paralisa agora. Só não sucumbe às investidas do inimigo agora. Calma. Respira. Pega a energia, a autoridade e fortalecimento que está descendo do céu nessa hoje, nessa noite, nessa hora, para você continuar caminhando. Não para, vai valer a pena. Meu Deus, eu creio. Já finalizo no 11, 10 minutos eu termino. Fala, não, vou te fazer de novo para ficar bonito. 10 minutos eu termino. Outro dia eu volto, o pastor vai me chamar de novo. Verso 12, já vou terminar no 11. Vai dizer assim, olha, lê comigo, para eu não ler sozinha. Aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. E ele não sairá mais de lá. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. E eu escreverei sobre ele o meu nome. Presta atenção aqui. A cidade de Filadélfia era uma cidade que frequentemente sofria com terremotos. E é exatamente, lembra que eu falei que para cada igreja Jesus vai falar uma particularidade? Por que ele escreve isso aqui? A igreja de Filadélfia, ela tinha acabado de sofrer um grande terremoto que abalou a cidade e destruiu toda a cidade. A história diz que o governador, por nome de Tibérios, isentou os impostos da cidade de Filadélfia. Para quê? Para que eles viessem reconstruir a cidade. E como gratidão a essa complacência, a essa boa dádiva que o imperador fez, deixar de pagar imposto para reconstruir a cidade, por causa disso, a cidade, em homenagem a esse governador romano, passou a se chamar Nova Cesareia. Depois, mais à frente, Tibério morre. E quem entra agora? Entra Tito Flávio, um novo imperador. E agora, em homenagem a esse novo imperador, a cidade que antes se chamava Filadélfia passou a se chamar Nova Cesareia, vai se chamar Flávia, por causa da homenagem a esse novo imperador. Olha a mudança de nome.
Olha a mudança que vai acontecendo por causa das adversidades que aparecem. Aí quando Jesus está dizendo, olha, aquele que vencer, primeiro eu farei coluna no meu templo. Coluna significa força e estabilidade. Não vai ficar mais para um lado e para o outro do jeito que os outros querem. Não. Ao que vencer vai ter força e estabilidade. Segundo, vai dizer aqui, e eu escreverei sobre ele o meu nome. O nome do meu Deus, da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Ou seja, Filadélfia estava acostumada a ter o nome trocado para agradar o homem. Mas agora Jesus está dizendo, se for fiel a mim, não vai ter mais nome trocado para agradar o nome, não. O nome vai ser trocado e não é nome de homem da terra, é o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. O nome do meu Deus estará sobre ele. O que significa isso, missionária Tailana? Sabe o que é? Exclusividade. Oh, glória! É Jesus dizendo, vocês estão acostumados a ter o nome trocado porque alguém interfere na história de vocês. Agora eu estou dizendo uma outra coisa. E que coisa é essa? Se vocês se permanecerem fiel a mim, não vai ter nome trocado, não vai ter identidade mudada, não vou fazer de vocês o que vocês querem. Vai ter o nome do meu Deus, da cidade do meu Deus, porque vocês vão ser para mim exclusividade. Não vai ser mais nome de Tibério, não vai ser nome de imperador, não vai ser nome de Flávio, não. Agora é o nome de Cristo que estará sobre aquele que venceu. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Propriedade exclusiva daquele que é santo, daquele que é fiel e daquele que é verdadeiro. Glória a Deus, glória, Pode glória. dar glória a Deus aí só para beber. Eu tentei explicar mais minuciosamente possível o porquê da carta de Filadélfia está escrito cada coisa. E agora a gente vai finalizar com o tema. Eu pulei do 10 para o 12. A gente vai finalizar com o tema que é o verso 11, que diz assim, diga comigo de novo, igual no começo, toda a igreja em uma só voz, bem bonito. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Você precisa entender. Se Jesus está mandando guardar, é porque tem alguém que está tentando roubar. Se Jesus está mandando guardar, é o que? Ocultar, ter zelo, ter cuidado. É porque tem alguém que está todo dia tentando roubar. Aleluia. Pastor Gilson, todo dia o inimigo tenta roubar a nossa fé. Todo dia o inimigo tenta roubar a nossa alegria. Aleluia. Todo dia o inimigo tenta roubar a nossa comunhão com Deus. Todo dia o inimigo tenta roubar a nossa paz. Todo dia o inimigo tenta nos desvencilhar do caminho do Senhor. E consequentemente o inimigo tenta nos roubar do caminho da salvação. Meu Deus. Todo dia ele tenta aqui e ele tenta aí. Todo dia ele arma uma nova estratégia.
Quem dá bobeira é a gente, porque ele se levanta com uma estratégia, a gente não cai, e tu acha que ele vai vir de novo com a mesma estratégia, com o mesmo propósito? Nada. Ele vai vir com algo melhor, com algo mais profundo, porque ninguém tropeça em pedra grande, não. A gente tropeça em pedra pequena, porque pedra grande a gente desvia. É por isso que todo dia ele vem com um pouquinho de coisinha, é um saquinho ali, é uma coisinha aqui, para fazer o quê? É para a gente se distanciar do caminho da salvação. Mas eu quero encerrar essa pregação nessa noite, profetizando sobre a vida de quem entrou aqui. E eu vou pedir mais uma vez que quem tem mão para levantar, levanta. Eu vou profetizar, eu vou liberar, não porque eu quero, mas porque o céu está me ortogando. Se você entrou aqui nessa noite, tem resistência descendo sobre a tua vida aqui neste lugar. Deus vai abrir os teus olhos para você entender, aleluia, onde Ele está mexendo, aonde Ele está fazendo, aonde Ele está tocando, e não fica colocando na conta de homem, não, porque tem coisa que é o diabo se andando, e você está achando que é tua sogra. Tem coisa que é o diabo se andando, e você está achando que é teu marido. Deus está dizendo, eu vou abrir os olhos de crente que está ligado nessa noite, para entender o que é espiritual, o que é carnal, aleluia, o que é da parte de Deus e o que é da parte do diabo. Tem resistência descendo do céu sobre a tua vida, tem vigilância descendo do céu sobre a tua mente, tem mudança de Deus para a tua vida aqui neste lugar, porque a vida do Senhor está perto, mais do que você imagina. Só na Bíblia vai falar sobre a vinda de Cristo 1845 vezes. Alguém acreditando ou não, Ele vem. Eita glória! Alguém querendo ou não, Jesus vem. Ele Alguém vem!